O outro ponto importante é que a Polônia está treinando seu exército, está negociando com os Estados Unidos, e isso também é uma outra informação bombástica, a perspectiva e a possibilidade de estabelecer um contraponto a Belarus. Gente, vamos compartilhar essa live importantíssima. Belarus recebeu armas nucleares táticas da Rússia. Isso não é segredo para ninguém. E a Polônia está pedindo aos Estados Unidos que lhe forneçam armas nucleares táticas para estabelecer um contraponto em relação ao território de Belarus, em relação ao potencial adquirido ou emprestado para Belarus com essas armas nucleares táticas russas. Hoje, muitos comentaristas, principalmente na televisão polonesa, falaram sobre a possibilidade de uma ação polonesa no território ucraniano, como a gente já vem antecipando ali depois da cimeira da OTAN, e estipulando cenários. Dentre esses cenários, eles falam o seguinte, que os poloneses poderiam tentar ataques e ocupações contra regiões de Belarus e contra Kaliningrado. Então vejam vocês como a coisa vai caminhando no sentido de se desenvolver de forma muito perigosa mesmo. Pastilhas de iodo dadas pelo governo ucraniano, combates fortíssimos na ponte Antonovsky, fortíssimos. Você tem paralelamente um reforço da posição ucraniana na fronteira de Belarus, a presença do grupo Wagner em Belarus, as falas do governo de Belarus semanas atrás, de que o Ocidente está preparando algum tipo de ação a partir da Polônia e dos países bálticos contra o governo de Belarus. E aí eles dizem que estão com toda a estrutura para debelar essa situação. O grande ponto que eu queria observar junto com vocês, e a primeira-ministra da Estônia, Kallas, também disse que a partir dessa cimeira do dia 11 e 12, que surpresas bombásticas ocorrerão em relação ao suporte que será dado à Ucrânia. Então você já tem aquela estimativa, mais uma vez, que a Polônia e os países bálticos vão colocar tropas no extremo ocidente da Ucrânia. Com essas poucas situações que eu coloco aqui para vocês percebam que tipo de situação está sendo encaminhada nesse momento. É verdade, Rosalva, a ponte Antonovsky destruída faz parte da rota para a Crimeia, é uma das possibilidades. Os poloneses não estão treinando pouca gente, viu? Os poloneses estão treinando um exército, estão reforçando o exército, inclusive há muitos rumores que o Merkava pode ser direcionado, quando a gente ouviu ali que os israelenses iriam vender para 2 países europeus, no primeiro momento surgiu a ideia que poderia ser a Ucrânia e o Azerbaijão, mas num outro momento surge a notícia de que a Polônia poderia estar, de alguma forma, também interessada na compra desses carros israelenses. A Polônia está treinando 500 mil efetivos para, na realidade, fazer frente a essa situação bastante tensa, não apenas com a Rússia, mas também com Belarus, essa fronteira que imediatamente, gente, essa fronteira é a fronteira da crise migratória. Vocês estão esquecendo disso, aquela crise migratória que colocou a fronteira de Belarus e a fronteira da Polônia em pé de guerra. Não faz tanto tempo assim. Um pouco antes dessa coisa eclodir na Ucrânia, essa fronteira já estava em pé de guerra. Vocês acham que foi por acaso que o governo russo transferiu armamento nuclear tático para Belarus? Agora a presença do grupo Wagner ali, não é? É uma situação muito complicada, não é? É uma situação muito, muito, muito complicada. Gente, olha, a questão da Polônia, assim, vocês não têm ideia. Vocês têm que conversar com alguém que esteja dentro da Polônia hoje para vocês poderem verificar o estado de ânimos que existe por parte da sociedade polonesa e a vontade que existe, muito maior do que em qualquer outro lugar do mundo. Maior do que na Grã-Bretanha, maior do que nos Estados Unidos, eu não tenho dúvida. Os poloneses querem participar desse conflito. Os poloneses querem participar desse conflito. Vocês não têm ideia do que é a disposição. Primeiro último, boa noite, está aqui conosco de Portugal. A Polônia quer mesmo a guerra.
Olha, quem conhece um polonês, está dentro da Polônia hoje, e que fale de maneira racional, é porque eu sempre digo, as afeições elas acabam obnubilando a capacidade de exprimir de forma racional qual é o contexto, qual é a situação. Você conversar com qualquer polonês, seja ele com tendência política ou ideológica, de qualquer matiz, mas que não esteja colocando a questão desse conflito sob o ponto de vista das afeições, pergunte qual é o ânimo da sociedade polonesa em relação a esse conflito. Os poloneses querem ir à guerra, majoritariamente. Se houver alguém que nos acompanha da Polônia, por gentileza, diga se concorda ou não com a nossa assertiva. Eu não estou estabelecendo juízo de valor em relação ao fato de se eles devam ou não ir para a guerra. Eu estou dizendo que o ânimo na sociedade polonesa é um ânimo de guerra. Eles estão esperando muito, muito, muito ansiosos essa cimeira do dia 11 e 12 de julho, que ocorrerá na capital da Lituânia. Nos países bálticos também há um clima de tensão muito grande. Há um clima de tensão muito grande, principalmente na Lituânia. Agora, os países bálticos são países pequenos, populações pequenas, exércitos pequenos. O problema não é fazer parte da OTAN. O problema é ter condição de fazer frente a um conflito bélico no contexto que a gente apresenta agora, ou da forma que ele se apresenta agora. Agora, eu quero dizer para vocês que o ânimo na sociedade polonesa, e vocês sabem que eu procuro, inclusive, conversar com brasileiros, com pessoas radicadas. Quando eu digo que são fontes primárias, muitas vezes não são fontes primárias necessariamente ligadas ao poder decisório, mas são pessoas que conhecem o ânimo da sociedade. Não há nenhum outro país na Europa onde a população, a mídia, os formadores de opinião, os militares queiram tanto participar desse conflito. E essa cimeira do dia 11 e 12, ela não será uma cimeira qualquer. Por que ela não será uma cimeira qualquer? Porque ela não vai admitir uma conversa vazia. Inclusive porque há pressão do próprio seio, a pressão do próprio seio dos quadros diretivos na Polônia em relação a esse tipo de decisão. E o Zelensky está dizendo que ele não irá a esta cimeira se alguma medida mais forte não for anunciada, não é?